amigo, por ter desvendado o dom de saber de onde vim, por que estou aqui, para onde vou, como ser feliz, como encontrar Jesus. Com seu trabalho, hoje temos o Consolador, que nos trouxe o Cristo, Rede vivo, e a nossa fé hoje é raciocinada, não há mais nada o que temer, apenas caminhar. A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra, e assim digo Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. Olá, amigos do NEPOM. Todos tenham uma boa noite. Estamos aqui mais uma vez, reunidos na nossa doutrinária de final de mês, no nosso grupo de estudo da casa, onde reunimos todas as nossas equipes de estudo para que possamos desfrutar dessa reunião na palestra pública. E hoje, nesses novos canais de informações através do YouTube, vamos dar início à nossa palestra de hoje com o tema do Livro dos Médiuns, do capítulo 29, das reuniões e das sociedades espíritas, com o nosso querido e amigo e colaborador Edivaldo César. Ele vai fazer a leitura do Evangelho e nós vamos fazer uma oração para dar início às nossas atividades. Não é isso, Cícero? Com certeza. Boa noite, amigos do NEPOM. Nós vamos ler aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que é a coletânea de preces espíritas. Eu vou ler aqui os itens 4 e uma parte do item 5, que é intitulado Reuniões Espíritas. O item 4. Onde quer que se encontre 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Mateus 18, 20. E o item 5 começa o prefácio. Estarem reunidas em nome de Jesus 2, 3 ou mais pessoas não quer dizer que basta se achem materialmente juntas. É preciso que o estejam espiritualmente, em comunhão de intentos e de ideias para o bem. Jesus, então, ou os espíritos puros que o representam, se encontrarão na Assembleia. O Espiritismo nos faz compreender como podem os espíritos achar-se entre nós. Comparecem com seu corpo fluídico ou espiritual e sob a aparência que nos levaria a reconhecê-los se tornassem visíveis. Quanto mais elevados são na hierarquia espiritual, tanto maior é neles o poder de irradiação. É assim que possuem o dom da ubiquidade e que podem estar simultaneamente em muitos lugares, bastando para isso
que envia a cada um desses lugares um raio de suas mentes. Aí, sempre que estamos reunidos em nome de Jesus, Ele estará sempre presente conosco através dos grandes amigos espirituais, principalmente na nossa casa. Que nossos colaboradores espirituais estejam conosco, guardando-nos, guiando-nos, fortalecendo-nos a todos nós nessa caminhada. Que Deus nos abençoe, nos guarde e inspire o nosso amigo palestrante, para que tenha ele a intuição para conduzir a sua palavra através da oratória. Que assim seja. Que assim seja. Então tenhamos todos uma boa palestra. Vamos passar a palavra para o nosso querido Edivaldo César. Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite, a comunidade do Núcleo Espírita da Polícia Militar, NEPOM. Que Jesus nos abençoe e nos conceda a sua paz para mais um momento de estudos doutrinários na área da mediunidade. Que fortaleça todo o grupo de estudos que trabalham na casa, que estudam na casa, mesmo à distância, através dos mecanismos da providência divina, para que os estudos continuem. Agradecendo mais uma vez o convite para a colaboração nesse momento doutrinário sobre as reuniões e as sociedades espíritas, tema do capítulo 29 do Livro dos Médiuns, a obra fundamental que trata das experiências do laboratório mediúnico realizado por Kardec junto à equipe espiritual, coordenadora desse grande trabalho de divulgação do Espiritismo. Então, que a paz envolva-nos a todos, assim também como a toda a humanidade, todos os seres espirituais que nos encontramos no planeta Terra neste momento. Então, neste capítulo, Allan Kardec faz um fortalecimento dos estudos realizados em capítulos anteriores sobre as reuniões de intercâmbio mediúnico e sobre as sociedades espíritas. Os centros espíritas, diante dessa prática, desse estudo e dessa vivência nas reuniões que realizam em suas instituições. Então vejamos o início desse trabalho do Livro dos Médiuns. Então temos aqui lembrando para nós que toda reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e as propriedades são as dos seus membros, formando uma espécie de feixe. Ora, esse feixe será tanto mais forte quanto mais homogêneo ele seja. Então, reunião, a partir do momento que nós nos decidimos em constituir uma reunião, essa reunião é um ser coletivo, vivo, vibrante, que tem suas características e suas propriedades. Então, esses elementos são constituídos através das nossas próprias condições de espíritos que fazemos parte dessa reunião. E neste caso, com muita propriedade, nós sabemos que nunca estamos a sós. Então, as características serão constituídas tanto de espíritos encarnados como de espíritos desencarnados também. Então, ele fala desse feixe, um feixe de varas que pode estar mais ou menos homogêneo, forte, seguro, vai depender das características dos membros, dos interesses dos membros, dos objetivos dos membros dessas reuniões. De modo que, em determinado momento, ele próprio faz a comparação que 100 pessoas reunidas, que não se entendem, não têm objetivo, não têm propósitos, estão completamente desgarradas. E 10 que formem uma comunidade, uma reunião, unidos nos mesmos propósitos, estarão mais homogêneo, esse feixe, mais seguro e mais fortalecido, de modo que pode se manter firme em seus propósitos. Então, uma reunião
é um ser vivo, ativo, atuante no processo, onde cada membro influenciamos uns aos outros, tanto do plano físico quanto do plano espiritual também. Então lembramos aqui uma fala anotada por Mateus no Evangelho, capítulo 18, versículo 20, atribuída ao Mestre de Nazaré, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, eram os ensinamentos deixados pelo Mestre para os discípulos, para os apóstolos, antes do seu retorno ao plano espiritual, fortalecendo os que iam continuar na divulgação do Evangelho. E lembramos em Atos dos Apóstolos, onde o Espírito Emmanuel faz uma dissertação acerca desse evento da reunião dos discípulos após a crucificação. Eles estavam atribulados e perplexos com o que havia ocorrido. Seu mestre, o seu orientador, havia sido preso, julgado, condenado e crucificado. E agora, eles se perguntavam, como ficam as lições que foram trazidas pelo Mestre? Como ficamos nós, os seus discípulos e seguidores? Então, lembrando dos ensinamentos do Mestre no seu dia a dia, sob a prece, quando eles próprios pediram ao Mestre que os ensinassem a orar, porque os discípulos de todos aqueles que os seguiam tinham ensinado a oração. E aí ele ensina: meus filhos, meus amigos, meus irmãos, quando orardes, dizei assim, Pai nosso que estás nos céus. Então, naquele instante, possivelmente, quem sabe, reunido em casa de Simão Pedro, onde ele havia instalado a sua base de trabalho, reuniram seus discípulos, os apóstolos, alguns membros, Maria, sua mãe, Maria Madalena. Naquele instante oraram, cerraram as portas físicas para evitar o burburinho que vinha de fora da comunidade pelo evento acontecido e oraram. Segundo Atos dos Apóstolos, o local onde eles estavam reunidos tremeu, porque oraram com tanta fé na proposta do Mestre da oração para a ligação com o Pai, que o local tremeu. Médiuns de efeitos físicos produzindo aquele grande fenômeno. Naquele mesmo instante, as portas cerradas, o Mestre, em espírito e verdade, adentra o ambiente e se apresenta dizendo que a paz esteja convosco. Então, naquele instante, eles ficaram surpresos. E nesse momento, Tomé aproveita para se aproximar, perceber as chagas para ter certeza de que realmente era ele que se apresentava. Lembrando que ele nos disse que quando os 2 ou mais, ou 3 ou 4, para dizer que nós nunca estaríamos sozinhos, porque os espíritos encarnados convivemos diariamente com os seres desencarnados quando formamos grupos em atividades, em reuniões. E a depender dos propósitos dessa união, dessa coletividade, dessas reuniões, com certeza o Mestre de Nazaré sempre se faz presente através do seu pensamento de amor, de sua energia, de gratidão pela vida e pela condução dos seres que estamos no planeta que o Pai lhe confiou. Então lembremos sempre que quando estamos reunidos com esses propósitos do bem, do amor, do esclarecimento, ele se faz presente entre nós, nos auxiliando inúmeras vezes através dos benfeitores espirituais que trabalham em seu nome em todas as comunidades. Então, as reuniões têm objetivos, o esclarecimento pela permuta de pensamentos. As perguntas que são realizadas no processo, observações feitas por qualquer um que todos podem participar e podemos todos aproveitar. Então, esclarecimento, objetivos fundamentais das reuniões que desenvolvem-se nos centros espíritas com objetivos superiores. Permuta de pensamentos, nós sabemos que pensamos diuturnamente e continuadamente. Então, esses pensamentos influenciam também nas nossas reuniões, nas nossas vivências,
nos nossos contatos. As perguntas que podem ser feitas entre encarnados, de encarnados para os desencarnados, de desencarnados para os encarnados, e assim observações também que podem acontecer, feita por cada um dos membros que compõem esse trabalho de reunião de intercâmbio. De modo que todos nós podemos e devemos aproveitar essas oportunidades que nos auxiliam no nosso crescimento, tanto moral quanto intelectual, para que a nossa prática seja uma prática saudável, consciente do que realmente estamos nos propondo a realizar. Os propósitos das reuniões, como ele já havia colocado lá no início, em capítulos anteriores, eles são diferentes, muito quanto às suas características, e por isso mesmo a sua constituição deve também ser diferente. Então, reuniões de estudos, reuniões de intercâmbio, reuniões doutrinárias, reuniões de administração da casa, todas essas reuniões são compostas por membros de ambos os planos. E suas características já são definidas previamente para que os objetivos sejam alcançados. Então, por isso que esses propósitos fazem parte, diante de constituirmos uma reunião, precisamos saber, entender e compreender quais são seus propósitos, seus objetivos, para que no decorrer do processo, nas avaliações realizadas, observemos se esses propósitos estão sendo alcançados. Se esses objetivos têm finalidades superiores, para que possamos contar sempre com o concurso dos benfeitores desencarnados que tenham interesse no nosso crescimento espiritual também. E isso já é uma grande realidade para conosco. De modo que ele nos chama a atenção sobre as reuniões frívolas, interesse pelo aspecto do passatempo que elas podem oferecer, através de quê? De manifestações de espíritos brincalhões, levianos, que gostam de se divertir nessas espécies de reuniões, pois nelas gozam de inteira liberdade. Então, as frivolidades não têm interesses de elevação, interesses superiores, como muito aconteceu no passado, na época da codificação, quando as pessoas se divertiam com as perguntas frívolas que eram feitas aos comunicantes, e essas perguntas tinham resposta para todos, porque eles tinham liberdade de fazer acontecer aquele momento onde o interesse ainda era no passatempo, na diversão. Lembramos também que lá nos tempos de Moisés já proibia à sua comunidade esses intercâmbios frívolos com os seres desencarnados, de modo que ele proíbe num documento, numa lei, conhecendo os mecanismos da mediunidade, entendendo que esse recurso não é um recurso de passatempo, ele assim auxiliava os espíritos daquela época que não tinham esse entendimento com proibições, mostrando que é possível esse intercâmbio. Sempre aconteceu, continua acontecendo e sempre vai acontecer. Então, de modo que hoje as casas espíritas, na sua grande maioria, constituídas sua base dentro da codificação do Evangelho, não vão reunir-se jamais os seus membros para trabalhar em reuniões desse tipo, porque não há objetivos claros, definidos para o crescimento moral, para o avanço, para o conhecimento e esclarecimento de todos nós. As reuniões também, a esse nível, podem ser de experimentos, como alguns vêm realizando ao longo da humanidade, que tem por finalidade a produção de manifestações físicas. Manifestações essas que podem ser de experimentos realmente para aqueles que desejem comprovar se há ou não espíritos. Os que estudaram o assunto compreendem de antemão a possibilidade das ocorrências e os fatos positivos determinam assim a consolidação de suas convicções. As experiências, as pesquisas, o laboratório experimental, também realizado por Allan Kardec em alguns momentos, com os médiuns
que estavam presentes no processo e aqueles que já sabiam da possibilidade da existência do plano espiritual ostensivo, trabalhando junto aos encarnados, simplesmente fortaleciam as suas convicções e o seu conhecimento. Então, podem acontecer desde que as metas traçadas para isso sejam como tal. Os elementos da transcomunicação de indivíduos hoje na sociedade, em pleno século XXI, que já dispõem de instrumentos para experimentarem uma comunicação espiritual com os desencarnados. Então, são reuniões que têm, trazendo como objetivo, esclarecimento, estudo, conhecimento. Caso contrário, não tem nenhum objetivo para o qual elas possam constituir-se. E as reuniões instrutivas, como diz o próprio nome, características inteiramente diversas, e através delas podemos obter o verdadeiro ensinamento. Ou seja, trazer instrução. Lembramos do mestre, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. À medida que nós vamos tomando conhecimento, nós vamos alimentando o nosso intelecto, alimentando os nossos interesses de crescimento espiritual, para o foco que é a verdade, sermos instruídos. E a partir dessa instrução, nós poderemos agir dentro da comunidade onde trabalhamos, onde estamos, com muito mais propriedade, observando que os ensinamentos dos Espíritos têm basicamente esse objetivo do esclarecimento espiritual. Então, características fundamentais dessas reuniões instrutivas, a seriedade em toda a acepção do termo. Os espíritos a que desejam dirigir-se pertencem a uma natureza especial, participantes em situação favorável, para que eles queiram atender-nos. Os espíritos superiores não comparecem às reuniões de homens levianos e superficiais. Não está lá no manancial, no tratado do laboratório mediúnico pela doutrina espírita. Então, a seriedade. Os indivíduos, nós, precisamos estar imbuídos dos verdadeiros interesses, porque os seres que serão atraídos para essa reunião, ou evocados, ou se fazerem presentes naturalmente, têm uma natureza especial. Que natureza? A natureza do bem, do trabalho, do bom. Lembramos a escala espírita trazida por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, onde ele nos fala dos espíritos imperfeitos, desenvolvidos em várias classes, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. A terceira, começar pelos imperfeitos, a segunda pelos espíritos bons, cujas características fundamentais, o desejo do bem. Limitados ainda na sua condição, mas o foco é o bem, auxiliar. E dentre esses, os espíritos superiores se comprazem quando nos encontramos reunidos com objetivos de aprender. E os espíritos puros, aqueles que já fizeram toda a sua trajetória, já aperfeiçoaram todos os potenciais divinos, do qual todos nós somos constituídos, estão na escala espírita, para que nós possamos compreender essa evolução gradual, contínua, com o objetivo da perfeição. Então, assim somos nós, os encarnados, os desencarnados também, de modo que, numa reunião séria, nós podemos contar com o concurso desses irmãos trabalhadores. A mentora Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, através da psicografia do Sr. Divaldo Franco, nos diz que estudar o Espiritismo na sua limpidez cristalina e sabedoria incontestável é dever que não nos é lícito postergar, seja qual for a justificativa a que nos apoiemos. Então, neste contato com a doutrina, nesse alcance, depois de 163 anos do seu lançamento, acho que estudar a doutrina, principalmente para os seguidores das áreas mediúnicas, os trabalhadores da Casa Espírita de um modo geral, nós não podemos mais adiar essa oportunidade de estudos, porque a hora chegou.
Então, não tem justificativa que nós possamos nos apoiar para dizermos que ainda não estamos estudando devidamente a doutrina. Desconheço os centros espíritas que não tenham grupos de estudos, que através da teoria chegaremos à prática com segurança. E a prática mediúnica, sim, também, que é o grande intercâmbio nesse grande manancial de conhecimento trazido por Kardec e a equipe do Espírito Verdade, para que nós possamos saber, conhecer e colocarmos em prática. Então, limpidez, clareza, sabedoria, orientação não nos faltam dentro dos estudos doutrinários para que nós possamos continuar caminhando e trilhando esse caminho. Os centros espíritas. Devemos nos ocupar-nos de assuntos úteis, com exclusão de todos os outros, conforme o caráter da reunião. Ela sempre encontrará espíritos dispostos a atender às suas tendências. Então, nós já sabemos disso e cada vez mais reforçado nos estudos, nas leituras, nas obras que foram mediunicamente trazidas nos dias atuais, em consonância com o Livro dos Médiuns. Nos ocuparmos de coisas sérias, úteis. Toda ocupação útil é trabalho, e todo trabalho leva o espírito na sua caminhada evolutiva para o progresso, a evolução e a perfeição. Então, de acordo com o caráter da reunião, de acordo com os interesses dos membros da reunião, nós sempre encontraremos seres dispostos a atender de acordo com as nossas tendências. Então, nós já sabemos disso. Então, o tempo das frivolidades, das brincadeiras, do passatempo, já está indo há muito tempo. Então, agora é momento da seriedade, como sabemos que as casas realizam, que o NEPOM está buscando realizar sempre através dos estudos mantidos permanentemente nas obras da codificação, nesse manancial de experimento, que é o Livro dos Espíritos, para que os médios em trabalho, em desenvolvimento, em estudo, mais experientes, menos experientes, todos possam consagrar os objetivos para os quais estão reunidos, trabalhando em uma reunião de esclarecimento, para que o cunho da verdade se faça presente sempre. De modo que uma reunião séria, ela tem que priorizar o estudo, a disciplina, o esforço, o crescimento individual e coletivo, e não desvia o seu foco no intercâmbio com o plano espiritual. Óbvio, reunião séria. Todos nós sabemos do estudo, da disciplina, falamos que as equipes espirituais são disciplinadas, os mentores, e nós assim buscamos também praticar essa disciplina, porque estamos todos crescendo, são hábitos saudáveis que estamos colocando em nossa vida para sermos disciplinados em todas as atividades que nós desenvolvemos, no centro espírita ou fora dele. Então, é o crescimento do indivíduo e, como consequência, o coletivo também cresce, porque os membros das reuniões têm horário para começar, tem dia para começar, tem local onde pode se estabelecer, porque tem um foco. E isso vamos desenvolvendo um bom relacionamento, afetividade, amorosidade, conhecimento. E a coletividade, essa reunião vai muito mais além do que nós podemos imaginar, porque já sabemos também pelos esclarecimentos espirituais. E não desvia do foco do intercâmbio com o plano espiritual. Então, a reunião está definida, não é que hoje vamos fazer assim, amanhã vamos fazer diferente, depois vamos experimentar. Tem um foco. Então, vamos caminhando com aquele foco para que no futuro, no momento das avaliações, possamos perceber se estamos atendendo aos compromissos que nos foram confiados, se estamos atendendo os objetivos que foram traçados pela comunidade, pela Casa Espírita, pelo departamento mediúnico, e por nós próprios individualmente. Próximo, a instrução espírita não compreende somente o ensino moral dado pelos espíritos, mas também o estudo dos fatos,
como consequência a constatação do que é possível e do que não é. Ou seja, a observação de tudo quanto possa fazer que a ciência se desenvolva. Então, o olhar de Kardec diante dos fenômenos, das reuniões, dos fatos que ocorriam naquele tempo, ele já tinha essa capacidade de compreensão, tanto que ele utiliza o mecanismo da observação para poder perceber o que é realmente possível acontecer na presença dos médios que lá se encontravam na época e, de fato, quem geravam esses efeitos físicos que estavam ocorrendo naquele momento. Então, além do ensinamento moral, também o estudo dos fatos. Numa reunião mediúnica, é possível que outros fenômenos possam ocorrer e os médios, os dirigentes, os coordenadores, aqueles apoiadores da reunião, podem perceber, aprender e quando vão verificar junto com a teoria, vão perceber que é possível ter ocorrido aquele fenômeno naquele momento em que a reunião se transcorre. Então, com isso, de certa forma, é a ciência espírita, a ciência da prática espírita que está se desenvolvendo ao longo dos tempos. Como hoje, através dos fenômenos das transcomunicações, das experiências que estão sendo realizadas há muito tempo, na possibilidade de um contato com o plano espiritual dos desencarnados através de meios que os médios próprios favorecem nesse trabalho. Então, todos esses acontecimentos diante de uma reunião de estudo, uma reunião séria, uma reunião que tem instrução, os benfeitores podem comunicar-se, enviar outros para se comunicarem, com o objetivo de que todos nós possamos aprender, compreender e perceber que o mundo dos seres desencarnados é tão atuante quanto nós quando estamos no corpo físico. Então, por isso que ele diz, também o estudo dos fatos. Como consequência, vamos constatar do que é possível e do que não é. Então, essa constatação dá-se justamente através do estudo, das teorias que estão desenvolvidas na obra do grande experimento, que é o Livro dos Médios. E a partir dessas observações, podemos ver que o avanço aos tempos em que Kardec estudou esses fenômenos e nos dias atuais. Então, quanto já vemos progredindo? Quantas reuniões vêm se aprimorando através das obras instrutivas que chegam através de médios comprometidos, responsáveis com a tarefa de dar continuidade e esclarecimento aos ensinamentos espíritas. Então, esse trabalho é um trabalho conjunto, é um trabalho coletivo, é um trabalho de grupos, onde cada grupo, muitas vezes no centro espírita, pode auxiliar com as suas experiências exitosas, com as suas reuniões exitosas, com todas as características necessárias dentro das orientações espíritas, contribuírem também com outras instituições. Dentro da sociedade, chegando lá, começa a usar um dos primeiros mecanismos da ciência, que é a observação. Primeiro, observar o que está acontecendo para ver se há possibilidade de acontecer. Experimentação e a conclusão. Então, além da observação, ele começa a experimentar com as pessoas que estão ali disponíveis naquele momento, algumas experiências de perguntas, de pensamentos, para que as respostas vinham sempre e viessem e continuaram vindo. E ele vai observando até que os orientadores, os próprios espíritos se comunicando, começaram a revelar o trabalho que ele tinha diante da codificação. E ele aceita esse trabalho, mas antes pergunta se não tivesse condição de realizá-lo, se ele não desejasse. E eles orientam dizendo que esse trabalho da codificação, naquela época, no século XIX, é uma obra divina. E a obra divina, um trabalho divino, não estaria repousando apenas nos ombros de uma só pessoa, uma só criatura. Outros já estariam também capacitados, encarnados naquele momento para realizá-lo. E aí ele chega à conclusão, pelas revelações espirituais, que realmente o plano espiritual estava se comunicando para trazer a grande revelação sobre essa realidade espiritual.
Quando um dos espíritos chamado Zéfiro manifesta-se e diz para ele: professor Hipólite, nós já nos conhecíamos de outras épocas. Nós éramos sacerdotes druidas nas Galhas antigas, o mesmo território da França atual. Então lá o seu nome era Allan Kardec. Então, por orientação espiritual, ele aproveita e coloca esse nome diante das obras da codificação que não lhe pertenciam. E sim, ele estava apenas como um codificador. Então, as reuniões começaram a ser estabelecidas, os contatos estabelecidos com mais propriedade, para que nós pudéssemos estar aqui agora, hoje, atualmente, reestudando o livro dos médiuns, para que as reuniões mediúnicas possam manter-se dentro dos objetivos da doutrina espírita. Fatos importantes nas comunicações inteligentes que as pessoas reunidas para o estudo não poderiam negligenciar. Não são de menor interesse para o observador que neles encontra a confirmação de um princípio conhecido ou a revelação de um novo princípio, que o leva a penetrar mais fundo nos mistérios do mundo invisível. Então está lá nesse manancial. Objetivos para os quais as reuniões sérias existem. Além do esclarecimento, além do reforço moral, os fatos que podem ocorrer. E a todos que estejamos atentos, iremos chegar a conclusões que aquelas revelações estão vindo com propriedade, para que o grupo continue dando prosseguimento aos seus estudos naquele momento próprio em que estão realizando e continuadamente todos possam crescer, sabendo do que é possível e do que não é possível dentro da codificação, dentro da intervenção dos espíritos no mundo dos encarnados, onde nós nos encontramos neste momento. A importância do estudo. Muito já se falou sobre o apelo contido na abertura das instruções dos Espíritos no capítulo 6, item 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Apelo este que venha antecedendo por um vigoroso chamamento do Espírito Verdade. Escutai-me. Está lá no Livro dos Espíritos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, está em todas as obras da codificação esse mesmo chamado. Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro. E o segundo, instruí-vos. Então, quando vamos às instruções, ao estudo da doutrina, nós escutamos. Espíritas, amai-vos, primeiro mandamento. Instruí-vos, e lembramos do Mestre de Nazaré, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Amai-vos uns aos outros, para serdes felizes e perfeitos. Então, o Espírito Verdade resume todos os mandamentos que vieram antes para a comunidade dos cristãos espíritas. Escutai-me. Então, esse escutai-me vem dar um grande reforço ao chamado, reforçar os instruí-vos. Ações sem as quais não é possível a apreensão do conteúdo da doutrina espírita, nem de conhecimento algum, ficando a pessoa que é desinteressada totalmente insulada e mergulhada por opção própria na noite da ignorância. Então, escutai-me. Os Espíritos do Senhor, introdução do Livro dos Espíritos, são como estrelas cadentes que, a um chamado, a um convite do Senhor, descem à terra para iluminar as sombras do mundo. Então, a equipe do Espírito Verdade no planeta como um todo, sob a orientação do Mestre de Nazaré. Então, o escutai-me vem reforçar o instruí-vos, porque ações essas não podem estar dissociadas dos bons propósitos do conteúdo doutrinário. Porque a pessoa pode ficar desinteressada, insulada, mergulhada na noite da própria ignorância, seja do desconhecimento. Então nós estaremos e precisamos ouvir esse chamado sempre,
para que os objetivos da doutrina sejam alcançados no íntimo de cada um de nós, como interessados no conteúdo e em seguir esse roteiro. A outra expressão imperativa do Espírito Verdade, amai-vos, coloca-se como primeiro mandamento, indissoluvelmente ligado ao instruí-vos. O segundo, dizemos indissoluvelmente ligado porque o amor não dispensa instrumentos práticos para poder transformar-se em serviços, em doações conscientes e competentes a benefício do próximo, da vida e do progresso. No livro Consciência Mediúnica, que nos traz o nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda, que vem estudando mediunidade com muita propriedade nos dias atuais no plano espiritual, enviando conhecimentos para nós através da psicografia do Sr. Divaldo Franco. Então, outra expressão imperativa, amai-vos. Então, o amor cobre a multidão de pecados. O amor nas reuniões vão favorecer a todos nós, encarnados e desencarnados. Quando muitas vezes os espíritos que se comunicam, que saem dali num bom estado, têm relatos dentro da obra espírita. Então, o que me auxiliou no convencimento, na mudança do comportamento, muitas vezes não foram as palavras, mas os sentimentos emanados pelos membros daquela reunião, que sabem realmente quais são seus propósitos. Então, quando nos dirigimos para as reuniões, vamos imbuídos de elementos necessários que somos constituídos como espíritos para que as reuniões alcancem os seus objetivos fundamentais. Então, nosso Filomeno de Miranda está trazendo esclarecimentos atuais para os nossos dias. As reuniões de estudo são ainda de grande utilidade para os médios de manifestações inteligentes, sobretudo para os que desejam seriamente aperfeiçoar-se, e por isso mesmo não comparecem a elas com a total presunção da infalibilidade. Uma das grandes dificuldades da prática mediúnica, como já dissemos anteriormente, encontra-se na obsessão e na fascinação. Então, reuniões de estudos de grande utilidade para os médios de manifestações inteligentes, para os comunicadores através dos médiuns, seriamente a perfeição. Buscar aperfeiçoar a capacidade, a faculdade mediúnica. Então, descartada a presunção de ser um médium infalível, porque estamos todos em processo de evolução. Então, uma das grandes dificuldades para essa prática seria o médium estar fascinado pelas comunicações, fascinado pela faculdade que possui, e chegar a tal ponto de dizer que é um dos melhores. Então, nosso irmão Chico já nos chamava a atenção, o Chico Xavier, o Divaldo Franco e outros médios que trabalham conosco, a própria literatura espírita na área mediúnica, que todos nós somos espíritos em processo de evolução, de modo que, nas avaliações das nossas atividades, nós vamos avaliar a atividade, que é muito comum nos centros espíritas, ao final de determinado período das reuniões, autoavaliação e avaliação do processo, para que possamos perceber as metas traçadas. Então, todo médium participa do fenômeno porque ele não está à parte, ele faz parte do processo também. Então, cuidado com as nossas fascinações, porque nós não somos os melhores, nós estamos em processo e desejamos contribuir com todos no coletivo. Então, a doutrina vem justamente tirar o véu para que nós possamos saber em que estado nos encontramos, buscando o autoconhecimento, que é uma proposta também doutrinária, para servir da melhor forma possível. Então, além de angariarmos o conhecimento, vamos colocá-lo em prática com simplicidade e sabedoria. A concentração e a comunhão de pensamentos, sendo as condições necessárias de toda reunião séria, compreende-se que o grande número de assistentes é uma das causas mais contrárias à homogeneidade. O feixe
Por isso que reuniões mediúnicas, como outras também, tomamos cuidado para que não tenha uma quantidade enorme de pessoas, de criaturas, que quanto maior o número, maior a diversidade de pensamentos, de interesses, de emoções, de objetivos, de desejos. Então fica mais difícil a homogeneidade dos objetivos para os quais essas reuniões foram criadas. Comunhão de pensamentos, interesses, condições necessárias para que as reuniões possam surtir os efeitos que todos nós estamos desejando, e esses efeitos de qualidade e não de quantidade. Condições necessárias para tal regularidade das reuniões, regularidade dos participantes. Falamos dos espíritos protetores ou dos que são mais frequentemente evocados ou comparecem naturalmente atraídos pelos interesses da própria reunião. Quando as reuniões se realizam em dias e horários fixos, eles se colocam à disposição nesses momentos e raramente faltam. Então nós sabemos disso. Os espíritos desencarnados têm suas atividades também, assim como nós as temos. Então, quando nós aderimos a uma determinada reunião, porque aquele dia está livre para nós naquele horário e nós estamos nos disponibilizando a fazer parte desse trabalho. Então, assim também os irmãos desencarnados. Então, regularidade para que as reuniões ganhem firmeza, sequência natural. E regularidade também dos participantes, salvo alguns momentos em que isso não seja possível. Mas só a disponibilidade íntima de cada um já vai nos favorecer a estarmos presentes nas reuniões, porque é o nosso desejo. Então, é o nosso foco, que os espíritos, muitas vezes, a elas comparecem frequentemente, tanto os orientadores que vieram dar o suporte àquela reunião, desde o momento que ela foi inspirada na sua criação, como aqueles que a visitam. Então, sejam evocados ou não, os próprios médiuns já sabem, percebem, sentem que determinados irmãos espirituais se fazem presentes nas reuniões sempre, porque há uma regularidade, há um compromisso, há uma responsabilidade de crescimento para ambos, no plano físico e no plano dos desencarnados também. As bases dos centros espíritas: vencer algumas dificuldades especiais decorrente dos próprios liames entre os seus membros. Aí Kardec já está tocando nas sociedades espíritas. Lembrando que a Sociedade de Estudos Espíritas foi criada porque o número de pessoas interessadas nos estudos estava aumentando. Então Kardec, junto com os companheiros, decidem criar um local apropriado, de tamanho favorável, para que os membros, quem tivesse interesse, pudessem reunir-se com esses interesses, com esses objetivos sérios. Então, as bases hoje dos centros espíritas estão justamente aí. Então, as dificuldades podem decorrer dos próprios liames entre os seus membros. E muitas vezes nós observamos isso. Quantos grupos se desfazem dentro de um centro espírita porque da incompatibilidade, das dificuldades dos liames entre os seus membros, as pessoas saem e vão criar outro grupo, porque houve uma dissonância, houve uma divisão naquele momento. Então ainda continua sendo em qualquer sociedade, não só no centro espírita, porque da nossa condição ainda, espíritos mediando em processo, trazendo as nossas dificuldades nas experiências humanas, nos relacionamentos humanos, mas existem aqueles que já fazemos esforços maiores para que esses episódios não venham interferir na nossa trajetória. Que nós podemos encontrá-lo em qualquer lugar que a gente esteja. Porque o processo está em nós para ser trabalhado no nosso íntimo, vencer as dificuldades e os obstáculos, removermos as montanhas íntimas, como diz o mestre. Se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, seremos capazes de remover as montanhas do orgulho, da vaidade, da prepotência,
dos relacionamentos difíceis para conosco e para também com os outros, demonstrando que estamos realmente imbuídos do nosso crescimento, da nossa autotransformação. Conhece-te a ti mesmo. Orientação espiritual de há muito tempo no planeta Terra. Entre os participantes que só veem através dos fatos mais ou menos curiosos, nenhum elemento sério de ligação poderia existir. Colocando os fatos acima dos princípios, uma simples divergência na maneira de considerá-los provocaria a divisão. É o que muitas vezes acontece. Então, entre os participantes, um tem uma clareza de uma visão por um foco, outro por outro. Então, nesse momento, aí pode haver uma divisão. Pode existir colocando os fatos acima dos princípios, princípios fundamentais, princípios básicos, que elevam a nossa moral, a nossa conduta, o nosso conhecimento, o amor, a instrução, que o Espírito Verdade vem nos convidar. Amai-vos e instruí-vos. Então, colocar os fatos acima dos princípios, uma simples divergência na maneira de ser considerada, dá-se o quê? Uma divisão. Não fiquemos atentos nas instituições que nós participamos, porque pode ocorrer, acontecer com qualquer uma das, como uma forma, quem sabe, de experimento de valores, para que nós possamos dar a nossa contribuição pelo esforço, pela disciplina, pela dedicação, para que nos mantenhamos firmes nos propósitos do grupo ao qual nós estamos vinculados. Desejo de todos instruir-se, melhorar-se pelo ensinamento dos espíritos. Esse é o nosso grande objetivo. Os espíritos superiores se manifestam com o fim de nos auxiliar a progredir. Por isso que vieram, trazendo as diversas mensagens, as orientações no Livro dos Espíritos, através das perguntas feitas por Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, está cheio de orientações e instruções dos Espíritos, quase em todos os capítulos, instruções dos Espíritos. Então, eles dão a visão deles sobre determinado assunto, determinado tema. E o nosso objetivo, o nosso grande desejo, tanto dos superiores quanto de nós que estamos no caminho da superioridade também, nós vamos chegar lá. Então, que o desejo seja sempre a instrução, a prática no bem, o desejo maior para alcançarmos a perfeição. De modo que, nas reuniões de estudo, nas reuniões do Centro Espírita, nas reuniões mediúnicas, nas reuniões sérias, concentração e silêncio respeitoso durante as conversações com os espíritos. Associação de todos os assistentes pelo pensamento no apelo aos espíritos evocados. Já estudamos antes que tanto podemos evocar como deixar que livremente os espíritos tenham acesso à reunião, porque serão aqueles que têm interesse no trabalho que está sendo realizado pelo grupo. Concurso de todos os médios, com renúncia de qualquer sentimento de orgulho, de supremacia, com desejo único de se tornarem úteis, cada um dentro da sua capacidade. Utilidade, o bem, o bom. Segunda ordem da escala espírita. A bondade, já desenvolver em si a bondade, quer estejam encarnados ou não, o bem, onde estiverem, desejo de fazer o bem. Então, características essas que vão contribuir para que as reuniões sérias, as reuniões de estudo, as reuniões de intercâmbio encontrem o campo favorável para o crescimento do grupo como um todo. E todos emanados no mesmo pensamento como um feixe de 10 que sejam, mas unidos nos propósitos. Esse feixe dificilmente será desarmonizado, dissociado. Então, são as obras espíritas que nos dão esse suporte para que os trabalhos sejam realizados com prudência. As atividades nos centros espíritas, nas sociedades espíritas, as reuniões que tratam exclusivamente de comunicações inteligentes e as que se entregam ao estudo das manifestações físicas têm cada qual a sua própria missão.
Nenhuma nem outras concordariam com o verdadeiro espírito do Espiritismo se quisesse olhar-se com rivalidade. Então, fora do nosso vocabulário, da nossa atuação, da nossa pretensão, dos nossos pensamentos em rivalidades entre os seres espíritas. Quais os objetivos disso? Nenhum. Apenas o atraso. O marca-passo, ficaríamos parados no processo da evolução, gastando energias desnecessárias, onde poderemos estar contribuindo com o bem, com o belo e com o bom. Então nós já sabemos disso. Mas aconteceu, acontece e pode vir a acontecer, por falta de esclarecimento e de objetivos diante da doutrina. Então jamais. Então vamos caminhar juntos, de mãos unidas, que nós sabemos que o momento urge para que possamos transformar o nosso íntimo de provas e expiações para um íntimo de regeneração. E aí nós habitaremos onde estivermos, um mundo regenerado, fortalecimento das forças para continuar a caminhada. Então, aproveitando esse momento que o planeta Terra está passando da pandemia, quantas reflexões, quantos despertamentos para o nosso autoconhecimento, um olhar para dentro de nós mesmos, para ver como estamos, onde estamos e aonde queremos chegar, orientado por esse grande mestre, Jesus de Nazaré. O estudo e o ensino da doutrina são fundamentais em todo o centro espírita. A diversificação é apenas no trabalho humano. A doutrina, porém, não se diversifica, nem se desfigura. Justamente por isso, é indispensável que tenhamos uma vista, acima de tudo, a unidade doutrinária que Allan Kardec tanto enalteceu. E os espíritos continuam enaltecendo. Então, por que rivalidade? Para que rivalidade? O estudo e a divulgação, o ensino, a prática e a aprendizagem, objetivos de todos, devem ser. A diversificação apenas no trabalho humano. Então, na diversificação, nós chamamos de movimento espírita, mas a doutrina continua intacta na sua essência, onde nenhum espírito vai modificar as suas bases, que já foram fincadas e lançadas sob a lógica, a razão e o bom senso, trazido por espíritos amorosos que trabalham na seara de Jesus, que a doutrina está intacta. O que está acontecendo? Um desenvolvimento dos conteúdos, uma clareza dos conteúdos, onde Kardec também já sabia. Quando o próximo a retornar ao plano espiritual, eles disseram: o senhor professor Hipólito não concluirá a obra encarnado, mas verá o processo de desenvolvimento que a doutrina vai proporcionar no planeta Terra. Então, essa diversificação não desfigura a doutrina, porque ela continua intacta, até que venha a nossa compreensão, para que as bases sempre sejam as obras da codificação. Para que as reuniões se mantenham firmes nos seus propósitos, atraindo espíritos sérios também com os mesmos propósitos, para conduzir os trabalhos nas casas espíritas, nas sociedades espíritas. E aqui nós finalizamos o trabalho de estudo dessa noite, com o grande chamado do Espírito Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, amor e instrução casados, como eles dizem, são duas asas da evolução do ser. O saber, o conhecimento, o amor. Quando colocamos na prática o que sabemos de bom, estamos avançando num degrau da escala evolutiva. Então, boa noite a todos. Agradecemos por mais essa oportunidade ao núcleo do Departamento de Comunicação Doutrinário do NEPOM, Núcleo Espírita da Polícia Militar, todos que compartilham conosco este momento, esses estudos. E o nosso desejo é que o Mestre Jesus de Nazaré continue nos abençoando
nos fortalecendo nos nossos bons propósitos para construirmos dias melhores sobre a Terra. Fiquemos em paz.